Em 2024, você fez 3 previsões que se concretizaram perfeitamente, como Trump iniciar uma guerra com o Irã. E você fez uma série de novas previsões. Sim, explicarei cada previsão. Por que essa guerra levará à Terceira Guerra Mundial? Ué, é bem provável que o Império Americano colapse. Eu não sou propriedade de ninguém. É isso que você pensa. Então, Vamos falar sobre isso. Professor Diane, há tanta coisa acontecendo no mundo neste momento que é bastante confuso para uma pessoa comum como eu. E você viralizou na internet, porque você conseguiu desmistificar completamente toda essa enorme loucura. Mas também porque, no ano de 2024, você fez 3 previsões muito importantes que se concretizaram de forma absolutamente perfeita. Alguns diriam infelizmente. infelizmente sim. Quais foram essas 3 previsões? Minha primeira previsão foi que Trump venceria em novembro de 2024. A segunda previsão é que ele iniciaria uma guerra contra o Irã. E a terceira previsão é que os Estados Unidos perderiam essa guerra e, ao perder essa guerra, isso mudaria radicalmente o cenário geopolítico. Como você sabia que Trump começaria uma guerra com o Irã? A resposta simples é esta. Os Estados Unidos invadiriam o Irã porque simplesmente não teriam outra escolha. Se não invadissem o Irã, perderiam todo o seu império global. O império deles é baseado puramente no dólar americano, no petrodólar, que é um esquema de pirâmide. Se não invadissem o Irã, as pessoas escolheriam não mais negociar com eles. As pessoas escolheriam não comprar títulos do tesouro do ZEUA, títulos do tesouro. Por quê? Durante um longo período de tempo, esse sistema funcionou bem. Mas então, no mês de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Contudo, isso não era exatamente o problema. O problema foi a resposta americana. A resposta do governo americano foi aplicar sanções contra a Rússia e remover a Rússia do sistema global de pagamentos SWIFT. Também ordenou formalmente que os europeus congelassem mais de 200 bilhões de dólares em ativos russos. E aí está o problema. A própria base para se ter o dólar americano como moeda de reserva global é que ele permaneceria politicamente neutro. Os americanos sempre garantiam uma troca internacional fluida e politicamente neutra. Então, se essa tendência continuar, certo? Se você não fizer nada em relação à Rússia, a Rússia acabaria tomando a Ucrânia. E então a Rússia formaria uma aliança com a China e o Irã. Se você olhar para esses 3 países no mapa, Rússia, China e Irã, isso representa todo o continente asiático. E então o que eles podem fazer é o seguinte: eles podem dizer, ok, os Estados Unidos são um valentão. Eles nos obrigam a seguir as regras. Eles ficam muito irritados se não seguimos as regras. Então vamos parar de jogar com os Estados Unidos. Vamos apenas negociar entre nós mesmos. E então o que eles podem fazer é construir um sistema ferroviário eurasiático, conectando Rússia, Irã e China. E então, o que isso faria seria anular o poder marítimo americano, porque são os navios americanos que patrulham e protegem os oceanos. E então, o que aconteceria naturalmente é que o mundo inteiro, Europa, Oriente Médio, África, Índia e o leste asiático, olharia para esse bloco comercial e pensaria, uau, vejam só, esses caras, os russos, os iranianos e os chineses agora estão utilizando o ouro como seu principal meio de troca. O ouro é valioso. Os americanos, por outro lado, usam dólares americanos como meio de troca, que não é valioso. Então, estou melhor com o sistema americano ou com esse novo sistema dos BRICS? O que são os BRICS? É um acrônimo. Isso significa o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, estou certo em pensar que porque Irã, Rússia e China estavam conspirando, isso ameaçava a dominância do ZEUA, que é impulsionada pelo mundo usar o dólar como principal moeda para comércio? Isso mesmo. Então eles acharam que precisavam invadir para ter mais controle do Oriente Médio? Certo. Portanto, ao atacar o Irã, certas coisas acontecem. A primeira coisa que aconteceu foi que a China perdeu o seu acesso ao fornecimento de energia no Oriente Médio.
Hoje, a China obtém entre 50% e 60% de suas necessidades energéticas da região do Oriente Médio. Isso inclui não apenas o Irã, mas também o Catar e a Arábia Saudita. Muita gente diz que a China hoje depende de energias renováveis, solar, eólica, e isso é verdade até certo ponto. Lembre-se de que a China é uma potência industrial, então ela precisa de energia de todos os lugares e de todos. Portanto, o fato de a China estar perdendo toda essa energia do Oriente Médio apresenta uma vulnerabilidade estratégica de longo prazo para o país. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece é que a Europa fica em sérios apuros. Com a invasão russa à Ucrânia, a energia da Rússia foi sancionada. Por isso, a Europa depende mais do Oriente Médio para suprir sua energia, especialmente do Catar. E agora a Europa perdeu todo esse petróleo. E então você tem o Japão e a Coreia do Sul, essas duas potências econômicas do leste asiático, que também dependem do Oriente Médio para obter energia. Então, outra questão é, se você não está conseguindo energia do Oriente Médio, de onde mais pode obtê-la? E só existem duas respostas, ou a Rússia ou os Estados Unidos. A Rússia está em guerra. E o que está acontecendo é que drones ucranianos estão atacando refinarias de petróleo e centros de exportação russos. Então, no curto prazo, o mundo não tem escolha, a não ser olhar para os Estados Unidos para suprir suas necessidades energéticas. E o que Trump fez recentemente? Ele assumiu o controle da Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Ele está ameaçando o Canadá. Ele está ameaçando a Groenlândia, o México e a Colômbia. Se Trump controlar todo o hemisfério ocidental, o mundo inteiro terá que implorar a Trump por energia e recursos. E é isso que acaba salvando o dólar americano. E sustenta todo o império americano. Então, especificamente na sua previsão para 2024, você mencionou o fato de que os EUA perderiam esta guerra. Certo. Por que você previu que os ILA vai perder esta guerra contra o Irã? Como podemos observar, a sociedade americana carece totalmente de qualquer vontade política, não possui mais a capacidade de manufatura e não tem tolerância ao risco. Para lutar essa guerra no Irã, basicamente, os Estados Unidos querem lutar essa guerra da forma mais barata, fácil e rápida que for possível, certo? Então, na verdade, Trump realmente achava que, se eu mandasse meus aviões para atacar Teherã e matar o Atatürk, eles iriam simplesmente se render sem resistência. Esse era literalmente o plano dele ao entrar nessa guerra. Ele não deu atenção nenhuma à cultura, ele não deu atenção nenhuma à história do povo iraniano, não demonstrou nenhum respeito pela nação. E quando você desrespeita seu oponente, quando o subestima e não está disposto a se comprometer totalmente com a luta, você acabará perdendo. Então, o jogo do Irã é simplesmente prolongar isso o máximo que puderem? Como eles estão, porque ele eliminou os líderes. E você também acha que o Trump pensou que se eu simplesmente bombardear o líder, então tudo meio que vai se regenerar e ficará tudo bem? Qual foi o tipo de mal-entendido fundamental? Há muita confusão sobre como essa guerra começou. Mesmo hoje, ninguém realmente sabe como essa guerra começou. Mas eu acredito que o Trump, considerando o seu perfil, estava plenamente convencido de que, se ele eliminasse a liderança do Irã, eles não teriam outra escolha a não ser se renderem. E a prova de conceito dele foi, claro, exatamente no dia 3 de janeiro deste ano, quando a Força Federal entrou na Venezuela, sequestrou o presidente Maduro e eles acabaram se rendendo de forma completa. Então, na cabeça do Trump, ele queria repetir exatamente esse mesmo cenário da Venezuela. E ele não conseguiu perceber que o Irã é completamente diferente da Venezuela. A resposta curta é, ele é uma estrela de reality show. Ele pensa em termos de aparência. Ele não pensa em termos de estratégia geopolítica. A resposta longa é que o exército americano se tornou muito corrupto. Uma instituição isolada, que busca angariar o máximo de financiamento do Congresso possível para sustentar o complexo industrial militar.
Ele tinha a convicção que bombardearia o Irã, o povo se revoltaria, elegeria um novo governo e estaria tudo resolvido. E então ele passaria a exercer controle sobre o Irã? Era exatamente isso que ele pensava.